Glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens. E o tema da série é a única mensagem. Nós temos ouvido aqui todo domingo falando sobre a única mensagem, que é o Evangelho. Na verdade, nós ouvimos o Evangelho de várias formas, mas o tema central dessa série é a única mensagem. E hoje, o tema da mensagem de hoje é a graça do Evangelho. Hoje nós vamos nos debruçar e entender um pouco mais sobre essa graça que nós falamos tanto. A graça está constantemente em nossos lábios, né? Graças a Deus. A gente fala da graça, a gente agradece pela graça, mas pouco se entende um pouco profundamente sobre a graça. E hoje nós vamos tentar mergulhar um pouco sobre isso. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 10, será o texto base dessa noite. A graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Deixe sua Bíblia aberta aí. É interessante que se nós olharmos para as religiões que existem durante toda a história, quase todas, se não todas, se fala em amor, certo? Se fala em amor, quase todas as religiões se fala em perdão, se fala em esperança, se fala em paz. Fala muito sobre amar o próximo, sobre fazer ações, sobre você ser uma pessoa melhor para a sociedade, para a realidade que nós vivemos. Fala muito sobre você não perder a esperança e é tudo verdade. E é tudo coisa muito boa. Mas somente no cristianismo se fala sobre graça. Em nenhum outro lugar é pregado e ensinado sobre a graça de Deus. Não existe. Por que será? Vamos ler o texto? Efésios 2, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos dar uma pausa aqui? Qual o contexto dessa carta? Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, aos irmãos daquela igreja. E aquela igreja estava acreditando que eles podiam alcançar a salvação em Cristo Jesus por aquilo que eles faziam. Pelas famosas obras. De alguma forma eu podia fazer algo para ser salvo. Então Paulo, sabendo disso, ele escreve uma carta alertando os irmãos e relembrando algo aos irmãos. E nesses 3 primeiros versículos aqui, Paulo está lembrando aquela igreja de onde eles foram resgatados. Mas não somente aquela igreja. Nós estamos lendo essa carta aqui hoje e eu quero que você releia essa carta aplicando a sua vida. Nós podemos ter 2 perspectivas aqui. Aqui é 2 grupos de pessoas. Eu não sei exatamente quem é quem. Mas não somente aqui, mas quem está assistindo essa live talvez. Possivelmente, aqui, a maioria são cristãos. Há também outra possibilidade, aqui ter um não cristão. Então você que me ouve, se você é um cristão, essa carta é para você. E se você que me ouve, você também é um não cristão, essa carta também se aplica a você. De maneiras e tempos diferentes. Por quê? Paulo está escrevendo lembrando a realidade de onde aqueles irmãos foram resgatados. Ou seja, se você está aqui hoje, você é um cristão, esse é o lugar de onde o Senhor te salvou. Esse é o seu estado anterior. Se você é um não cristão, se a sua vida ainda não é rendida a Jesus, se você não entregou sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o seu estado atual. Agora você está assim. Como, Alan? A Bíblia diz no versículo 1 que ele te deu vida. Quem te deu vida? Cristo Jesus. Porque vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Você que não anda com Cristo, você que está aqui, como era a sua vida passada? Você andava segundo o curso deste mundo.
Você vivia de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você andava no passado, ou agora, você não cristão, você agora anda nas inclinações da carne, você vê a carne, você se deleita, você sente prazer. O curso do mundo, né? O mundo saindo para cá, então é para cá que eu vou aonde o vento me leva, fazendo a vontade da carne e dos meus pensamentos. Não há limite para os meus pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Talvez você ache que hoje você continua sendo um filho da ira. Você continua sendo um inimigo de Deus. Ah, mas eu não faço nada mal para Deus. Como assim eu sou um inimigo de Deus? Eu gosto até de Deus. Nós vamos entender que você é um inimigo de Deus. Eu fico alerta para você também que é um cristão de verdade, né? Porque talvez você ache que é um cristão de verdade. Talvez você está na igreja desde há muito tempo. Talvez seja anos. Mas eu quero acender um alerta na sua mente. E se você ainda não é um cristão de verdade? E se você se acostumou a vir na igreja porque os seus pais te trazem na igreja? Ou porque a sua esposa te perturba a vir aqui na igreja? Ou porque para você é legal estar aqui? E aí você se acha um cristão. Porque é legal estar aqui, é verdade. Mas isso não diz que você é um filho de Deus. Então que nessa noite fique um alerta na sua cabeça. Que o Senhor nessa noite aluga um triplex na sua cabeça para que você pense, talvez não seja um cristão de verdade. Sim ou não, amém? Então essa carta é para você, para esses dois públicos. Nós estávamos mortos. E por que nós estávamos mortos nas transgressões e pecados? Porque talvez nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, e você pode se colocar nesse lugar, de achar que você é uma pessoa viva. Uma pessoa que está andando e tem saúde, que posta nas redes sociais que você acorda às 5 da manhã e você fez o seu devocional, e você fez sua caminhada, e você chega em casa, toma seu café, e você trabalha de home office, tem uma vida perfeita, o corpo perfeito, tudo aquilo que as pessoas estão buscando você tem, então você aparentemente tem uma vida muito boa. Mas se você não tem Cristo na sua vida, no seu coração, em vida de obediência, essa vida aparente não surpreende a Deus. E Deus te chama de morto. Deus olha para você nesse estado que você está, daquilo que qualquer um aqui talvez olhe para você e diga, essa é a pessoa mais viva que eu conheço. E posta nas redes sociais, você fala, é vida, é gratiluz e alegria. Talvez essa pessoa seja a mais morta de todas. Talvez não. Se essa pessoa não tem Cristo, ela é morta. Porque é nesse estado que Jesus está falando. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Isso me faz lembrar quando Paulo está discutindo com um dos fariseus, Anás, e Paulo acusa aqueles homens de paredes branqueadas. É um termo para, no cemitério, quando tinha os sepulcros, eles pintavam de branco para ficar melhor aparentemente. E Paulo acusa aqueles homens de paredes branqueadas. Vocês são paredes branqueadas, por fora está muito bonito, está pintado, mas por dentro está morto. Tem um monte de gente passeando aqui que está morto. Está bonito por fora, mas por dentro está fedendo a podre. E é nesse estado que o Senhor nos encontrou. Eu era assim, você também era assim, alguns continuam assim. Mortos em suas transgressões, filhos da ira, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Esse é o nosso estado. E por que é importante nós frisarmos isso aqui essa noite? Principalmente você que é um cristão, e também os não cristãos. É importante nós entendermos a realidade de como Cristo nos resgatou do pecado, da lama, do fundo do poço, do quanto nós somos inimigos separados da glória de Deus, de quanto nós merecemos o inferno, ao contrário daquilo que a igreja de Éfeso, os Efésios estavam achando que eles mereciam alcançar a graça de alguma forma que eles faziam. Se esse é o seu pensamento, você não merece nada, o que você merece é o inferno. Trazer essa realidade, esse entendimento à sua mente é importante por quê? Porque nós estamos pregando aqui sobre a graça de Deus. E é importante que nós entendamos o tamanho do pecado para entender o tamanho da graça de Deus. Já viu aquela pessoa que você vai falar, não sei se você já passou por essa experiência de pregar o evangelho à pessoa e falar salvação, e ela fala assim, salva de quê?
Até porque se ela não sabe o tamanho da transgressão dela, a graça também nem existe. A graça acaba sendo um elemento do evangelho. A graça não perde, ela perde tamanho, perde valor. Agora, quando nós compreendemos o tamanho do seu pecado, que o seu pecado levou a matar Cristo na cruz, que o seu pecado destrói relacionamentos, que o seu pecado destrói vidas, o potencial que você tem de pecador, o quão grande é isso, o quão mal é isso, a graça fica maior ainda. Você começa a entender o trabalho que é de limpar você. Imagine você todo sujo, cheio de lama, agarrado, cheio de raízes. A força que Deus fez para te resgatar dali. Imagine a força que é feita para você. A graça fica muito maior. É necessário nós entendermos o tamanho do seu pecado, do quão horrível isso é. Então nós vamos compreender melhor a graça nesse sentido. Vamos continuar no texto, versículo 4. Versículo 4 diz assim, de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aí vem o famoso versículo 8, versículo 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus por isso. Se nós temos no versículo 1 até o versículo 3, Paulo dizendo toda a desgraça que nós somos, ou melhor, que nós éramos, ou que talvez você seja, Paulo está apontando o tamanho do pecado da humanidade. Agora no versículo 4, há uma palavra que nos traz esperança. Mas Deus, parece que em meio à escuridão das nossas almas, acende uma luz. Parece que Paulo está causando uma tensão no coração daquela igreja, uma tensão nos nossos corações, entender nosso lugar de pecado, mas agora tem um mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o texto vai dizer que Ele nos salvou pela graça, porque pela graça vocês são salvos. A graça é o veículo de salvação que Deus nos deu. Nós somos salvos pela graça. Não vem das obras, não vem daquilo que nós fazemos para que ninguém se glorie. Cristo nos amou e Ele nos salvou. A graça nos salvou. A pergunta que fica é, o que é graça? Nós estamos falando sobre a graça do Evangelho, mas o que seria a graça? Na teologia, existe uma divisão sobre graça especial e a graça comum. A graça especial, ou como nós podemos chamar também de graça salvadora, é a graça que Paulo está falando aqui, que é a graça que salva. A graça salvadora, que é esse primeiro ponto, é a graça destinada aos filhos de Deus. Aqueles que estão rendidos aqui. Aqueles que renderam sua vida a Jesus Cristo, ao senhorio dele. Aqueles que Cristo olhou e chamou pelo nome. Aqueles que não conseguem viver a vida sem Jesus. Aqueles que não conseguem caminhar com o pecado. Vai pecar sim, mas vai ter nojo do pecado, vai se arrepender. Aquele que tem a vida marcada por arrependimento. Para você que é esse cristão, existe uma graça chamada graça salvadora. Ela é somente para os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que são inimigos de Deus, filhos da ira, aqueles que não estão com Cristo, eles não experimentam dessa graça. Mas para nós entendermos o porquê dessa graça salvadora, nós precisamos entender lá do início um pouco.
E eu queria contar brevemente a história do Evangelho. Quando Deus ele cria o mundo. Quando Deus ele cria as coisas, os relacionamentos, ele cria a terra, ele cria os animais, ele diz ao sol e à lua para governar o dia e a noite. Então ele cria todo o mundo, ele coloca agora a sua criação, ele resolve compartilhar daquilo que ele governa, do seu relacionamento com o ser humano. Ele cria o ser humano, ele cria Adão e ele cria Eva. E ali é relacionamento constantemente, todo dia o Senhor se relacionava com os dois. E a gente sabe dessa história. No capítulo 3 acontece algo. Na verdade, um pouco antes, Deus faz um teste com eles, né? Deus fala assim, vocês podem comer de todos os frutos aqui, do jardim do Éden. Mas dessa árvore vocês não podem comer. E o que aconteceu? Eles comeram. Eles desobedeceram a ordem direta de Deus, então eles pecam contra Deus. Deus estava fazendo um teste com ele e eles não passam naquele teste. Eles resolvem comer do fruto, desobedecendo a Deus, ouvindo a voz do diabo e da serpente. Então ali nós temos a queda do homem. Mas Deus, em sua misericórdia ali, quando ele está proferindo palavras à serpente, e a Eva e a Adão, dizendo o que aconteceriam com eles, Deus ali já está demonstrando graça. Um plano de salvação já estava em andamento para resgatar o lugar de intimidade e relacionamento com o homem. Da onde nós vamos ver isso mais para frente aonde? Com Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cumprimento da promessa. Deus falou no versículo 14 do capítulo 3 para a serpente: do descendente da mulher sairá aquele que esmagará a sua cabeça. E nós vemos Jesus na cruz do Calvário cumprindo essa promessa, esmagando a cabeça da serpente. Ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita ao terceiro dia e vai aos céus, e nós somos salvos porque ele ressuscitou, amém? E foi necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário para nos salvar, porque não tinha como ser humano algum fazer isso. Aí você pode pensar, Alan, eu não tenho nada a ver com isso. Adão e Eva pecaram, e por que eu estou pagando preço até hoje? Porque vocês sabem, Adão e Eva representavam a humanidade ali. Quando Adão e Eva pecam, então, naturalmente, você e eu nascemos em pecado. Nós precisamos de um Salvador. E você pode pensar, eu não tenho nada a ver com isso. Meu irmão, mas você faria igual ao pior. Se você estivesse no lugar de Adão ou de Eva, você faria igual ao pior. Sabe por quê? Hoje você faz igual a eles. Todas as coisas estão disponíveis para você hoje. O mesmo relacionamento com Deus, alimentos disponíveis, tudo está disponível. E você continua querendo o pecado. Nós continuamos ouvindo a voz da serpente que continua soprando nossos ouvidos. Então não podemos ser hipócritas, nós faremos igual ao pior. E é por isso que nenhum ser humano conseguiria dar conta. Não poderia salvar a humanidade. Foi necessário o próprio Deus vir aqui na terra. E ele vem na forma do Filho de Deus. Deus vem e habitou entre nós. Ele vive a vida perfeita. E ele nos salvou. E essa é a graça maravilhosa. A graça salvadora que está disponível para mim e para você. Amém por isso, irmãos? Essa é a graça salvadora. Agora existe a graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus que também se revela nas coisas mais simples. A graça comum está disponível para todos, seja você cristão ou não. A graça comum é quando você acorda e o alimento está na mesa. Ou você vai no mercado e você pode comprar um alimento. Isso é graça de Deus. Quando você entra aqui na igreja, você tem uma igreja climatizada, no seu quarto climatizado. Isso é graça de Deus. Puxa o ar aí, respira. Agora solta. Imagine se por 5 segundos Deus parasse de fornecer o oxigênio. Isso é graça de Deus. Esse oxigênio disponível amanhã para cientistas que estão buscando a todo custo comprovar que Deus não existe. Há ateus que gastam sua vida a comprovar que Deus não existe. Deus está sustentando o ar para esses homens. Deus está sustentando a vida deles. Deus está sustentando todas as coisas para pessoas que não o amam. Isso é graça comum.
O passeio que você vai fazer essa semana, nas férias, no fim de semana, isso é graça de Deus. As invenções que nós temos disponíveis, né? O homem foi para a Lua, graça de Deus. Toda a tecnologia disponível, graça de Deus. As amizades que nós temos aqui ou fora daqui, isso é graça de Deus. É a graça comum de Deus. Os livramentos que Deus tem nos dado, graça de Deus. As oportunidades de trabalho, de fazer coisas, isso é graça de Deus. Deus está dando graça comum a toda a humanidade, sem merecermos. Por isso que se chama graça. Graça é um favor imerecido. Nós recebemos isso de Deus. E você não pode fazer nada para retribuir. Nada para alcançar. É um favor de Deus na sua vida. Agora, que Deus é esse Deus da graça? Eu vou usar a palavra do termo do pastor Alex, meu mundo de Bob também. Eu fico assim imaginando. Você imagina, né? Aquele panteão de deuses. Imagine vários deuses, né? O Deus não existe, né? Mas vamos imaginar que existem esses deuses que a gente ouve falar. Temos lá os Zeus, nós temos Odin, sei lá, inventa na cabeça. E eles orando um Deus diferente, um Deus que serve. Um Deus que faz coisas para os seus servos. Um Deus que derrama graça, que dá a si mesmo. Ele fala, cara, que loucura, que Deus é esse? Você faria isso aí, o Odin? Você faria? Não, eu não faria não. Eu me livre. Então assim, que loucura é essa? Que Deus é esse que se faz homem, que vem e se faz servo, e se coloca no lugar e salva? Qual a história de um juiz que você conhece que falou assim, tira o réu da cadeira aí que eu vou morrer no lugar dele? Qual o juiz que nós conhecemos na história? Só o Criador do Universo fez isso. Só o justo juiz fez isso. Que sentou na cadeira elétrica para morrer no nosso lugar. Isso beira loucura, né, irmãos? Mas isso é graça de Deus. Isso é amor de Deus, isso é favor dele. Esse é o Deus da graça. Esse Deus é um Deus que se revela não apenas no poder, na majestade e na santidade, mas principalmente ele se revela como um Deus de misericórdia. Ele se revela como um Deus de amor e bondade. Para com pecadores que jamais poderiam se salvar sozinhos. Ele é santo demais. Esse Deus, ele é santo, santo demais para ignorar o pecado. Esse Deus é santo demais para que o pecado fique ignorado por ele. Ao mesmo tempo, ele é amoroso demais para abandonar o pecador. A sua santidade impede que ele não pune pecado. Ao mesmo tempo, ele não consegue não amar o pecador. Essas são duas verdades que andam lado a lado de Deus. E você precisa ter isso muito claro na cabeça. Ele é justo em sua essência, porém infinitamente gracioso em sua disposição para salvar. Ele é imediato em salvação, embora seja justo. Desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles mereciam apenas a condenação, meus queridos. Deus já revelou sua graça ao cobri-lo e prometer a redenção. Ao longo da Escritura, nós vemos que Deus, ele restaura quebrados. Deus, ele chama improváveis. Deus levanta caídos, acolhe os indignos e transforma os pecadores. Se nós olharmos a Escritura, Deus viu Abraão mentindo quando ele disse que Sara era sua irmã, ao invés de sua esposa, protegendo a si mesmo. Deus viu quando Jacó estava enganando o seu pai. Deus viu quando Jacó estava enganando o seu irmão. Deus viu quando Jacó estava enganando o seu sogro. O enganador foi chamado Eu Sou Deus de Jacó. Chamou Abraão de amigo de Deus. Esse mesmo Deus, ele viu Moisés falhando. Falou, Moisés, toca na rocha. Moisés vai lá e chutou a rocha lá com raiva. Tu vai entrar na terra prometida não, Moisés. Ele viu Moisés falhando. Esse Deus viu Davi caindo nos seus pecados. Esse Deus viu Pedro negando a Jesus Cristo. Esse Deus viu o apóstolo Paulo
perseguindo a sua igreja. Mas mesmo assim, esse Deus que é rico em misericórdia e gracioso, ele ainda assim decidiu escrever uma nova história dessas pessoas. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse? Ele não ignora o pecado. O pecado não é ignorado por Deus. Ele vence o pecado. Ele não finge que a culpa não existe, mas ele remove na cruz do Calvário. Esse é o nosso Deus. A graça que não apenas perdoa o passado, mas ela recria um futuro para nós. A graça não é só um elemento da estrutura do evangelho, do cristianismo. Ela é o objeto de salvação, a graça salvadora de Cristo Jesus. Graça que não apenas limpa a lágrima, mas ela muda os nossos destinos. Graça que não depende da força do homem, mas ela depende somente da fidelidade de Deus. Existem alguns versículos que falam sobre a graça. João capítulo 1, versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Romanos 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 2 Timóteo 9, que nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e graça. Esse é o Deus da graça. Essa é a graça salvadora disponível para mim e para você. Se você está aqui e está ouvindo essa mensagem, você não conhece Jesus Cristo, você pode hoje experimentar da graça de Deus. Da graça de Deus. Esse é o Deus da graça. E qual que é o problema hoje? Qual que é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade com a graça? Muitos não estão longe de Deus por causa do pecado somente, mas porque tem dificuldade com a graça. Mas porque não acreditam no poder que a graça tem. Acham que Deus ama, mas não tanto assim. Deus é amor, né? Mas nem tanto. Cristo perdoa, né? Mas talvez não esse pecado que eu tenho. Acham que eu posso voltar, mas depois desse erro, dessa queda, é sempre um estado de achar que o seu pecado consegue ser maior do que a graça de Deus, meu irmão. Quando você peca e reluta para voltar, quando esses questionamentos que eu estou colocando aqui agora vem à sua mente, é porque a graça continua pequena à sua mente. Meu irmão, não existe pecado maior do que a graça de Deus. Não existe. Você pode reunir o pecado de todos aqui, toda a humanidade. A graça é maior. O que é o seu pecado diante da graça de Deus? O que você precisa se render ao Senhor. E aceitar que a graça dele é suficiente para você, meu irmão. Então nós vivemos escondidos emocionalmente, escondidos espiritualmente. Com medo de se relacionar, com medo de confessar pecados, com medo de Deus, porque eu sou muito pecador, né? Então, não vou incomodar Deus mais não. De novo, pequei no mesmo pecado, né? De novo, vou ter que chegar ali pro meu irmão, pro Esteu, vou ter que contar de novo, Esteu, pela 30ª vez que eu pequei. A graça é maior. É tempo de nós abandonarmos a mentira do diabo. O diabo tem soprado mentira no seu ouvido, meu irmão. O diabo está soprando constantemente mentira no seu ouvido e dizendo que o que você está fazendo é maior do que o perdão de Deus. Deus é infinito em perdoar. Deus é infinito em amar. O que acontece é que você está também olhando o lado da justiça de Deus. O lado da justiça de Deus está gritando. Mas você está esquecendo do lado amoroso que o Senhor tem. A cultura que nós vivemos é a cultura da meritocracia. Não é assim? Quando nós trabalhamos, então você merece que você trabalhou.
Você vai receber pelo que você trabalhou. Quanto mais você faz, mais você produz. E nós estamos sendo enxertados nessa fala. Nós estamos sendo incentivados. E isso funciona mesmo no mundo corporativo. Do quanto você merece aquilo ali, você faz, tal. Só que nós estamos trazendo essa cultura da meritocracia para dentro da cultura da igreja. Essa fala e essas coisas que estão permeando a sua mente de você fazer por merecer, não se aplica no evangelho. E aí vem a dificuldade, porque nós saímos aqui da igreja ou no meio cristão, e nós vamos enfrentar essa realidade lá fora. No trabalho, na faculdade, no relacionamento. E parece que é uma disputa, é uma briga constantemente, porque eu preciso merecer tal coisa, merecer e merecer. E quando você vem para a igreja, automaticamente é isso que você vive. Quando você vai de joelhos fazer oração, essa mentira se aplica ao seu coração ali na oração. Você acha que você tem que merecer a presença de Deus. Você acha que você tem que merecer, fazer alguma coisa para merecer. Sendo que isso não se aplica no evangelho. Você merece o inferno, irmão. Abandone essa ideia. Quebre as suas defesas e vá a Jesus. Venha até Jesus. A cultura atual diz, você vale apenas pelo que você faz. Quando na verdade o evangelho diz, você é amado por causa de Cristo. A cultura cancela Cristo e ele reconcilia as coisas. O Instagram está cheio de gente sendo cancelada. E é assim mesmo, então vê um vídeo, fica com raiva, tu fala e para de seguir a pessoa, aí denuncia e comenta lá. Só que Cristo reconcilia os relacionamentos. Cristo não é igual a nós. A cultura exige perfeição. Cristo oferece uma redenção para todos nós. Existe redenção para você, meu irmão. Existe solução para o seu pecado. Você não precisa mais se esconder. O Senhor está de braços abertos para você. O resultado dessa dificuldade que nós temos com a graça, o resultado da dificuldade que nós temos com o Senhor, o Deus da graça, é um problema gerado no nosso coração. E basicamente 3 coisas estão governando no seu coração. A primeira delas é a vergonha profunda. Se as pessoas soubessem o que eu fiz, o que eu realmente sou. A vergonha de confessar pecados. Se você soubesse quem eu sou de verdade, o que eu já fiz, talvez você não daria comigo. Talvez você não me amaria. Talvez você não me deixasse entrar na sua casa. A segunda coisa é a culpa acumulada. Deus deve estar cansado de mim. Eu peco tanto, mas tanto, todo dia. Eu não consigo me livrar do pecado. E quando eu luto para me livrar daquele pecado, aparece outro. Parece que é uma fila de pecados que eu não consigo me livrar. E a culpa vem. E você acha que Deus está cansado de você. Deus não está cansado de você, meu irmão. Existe graça disponível hoje. E amanhã. E depois de amanhã. E ela estará disponível para você, meu irmão. A terceira coisa é o desespero. Eu já tentei mudar e não consegui. Sabe, quando você identifica o pecado, você não quer mais pecar, ou então você vai fazer o quê? Tudo menos buscar o Senhor. Aí você vai fazer a campanha, você vai, nada contra a campanha, mas você vai fazer coisas de acordo com aquilo que está nas suas mãos, com a sua força no seu braço. Então você vai, eu vou acabar com o pecado agora. Então eu vou fazer coisas, eu vou fazer mais isso, mais aquilo, mais métodos, mais disciplina. E essas coisas são boas, mas se você continua focando na solução nas suas mãos, isso tudo é insuficiente. Tentativas falidas de se salvar. Você vai falhar de novo, meu irmão. Você vai falhar de novo. E perceba que essa mensagem aqui não é somente para você, não, cristão. É para você, cristão. Que continua achando, porque é um cristão, mas tem dificuldade de lidar com a graça de Deus. Acha que faz algo por mérito. Faz coisas para alcançar tal lugar com Deus.
quando na verdade o que nós fazemos é porque Ele fez algo por nós. Essa é a nossa dificuldade com a graça de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele é reconhecido como Deus da graça. Porque em Cristo Jesus, essa graça ganhou um rosto. Essa graça ganhou voz e mãos estendidas para nós. Jesus é a expressão perfeita do coração gracioso do Pai. Quando Cristo ele vem e ele toca os leprosos, quando ele perdoa as mulheres adúlteras, os pecadores, quando ele chama publicanos para andar com ele, quando ele acolhe os pecadores, quando ele morre para os inimigos, ele está mostrando exatamente quem Deus é. Você já parou para pensar nisso? Ou você continua fazendo separação de Deus e Jesus? Já viram isso? Eu conversei com pessoas assim, que tem uma ideia de um Deus que é mau, ou então é justo, ou então é frio, e tem Jesus, que é amor e paz. Como se fossem pessoas diferentes, como se fossem diferentes, quando na verdade é o mesmo coração. Quando na verdade as ações de Cristo estão revelando quem é o Pai. Então quando Jesus vem, Ele toca os leprosos, Deus está tocando os nossos corações. Quando Ele vem, Ele anda conosco, porque Deus está andando conosco. Quando eu chamo os publicanos, é porque Ele está nos chamando, está chamando pecadores. Quando Ele acolhe os pecadores, Deus está nos acolhendo, nos colocando na sua família. Quando Ele morre por inimigos, é a maior revelação e prova de amor por nós, os filhos de Deus. Ele está mostrando quem realmente é. A cruz é o maior sermão já pregado sobre a graça. Nela, justiça e misericórdia se beijam, elas se encontram. A justiça de Deus e a misericórdia em um lugar. Ao olhar para a cruz do Calvário, é isso que nós vemos. É isso que nosso coração precisa crer. Há um Deus de justiça e misericórdia que Ele me ama, Ele me abençoa, Ele me perdoa, Ele me chama pelo nome. Essa verdade precisa andar junto no seu coração. Na cruz, o santo amor de Deus encontra o pecador perdido. Esse é o Deus da graça. O seu poder governa o universo, mas sua graça alcança o pecado escondido no quarto em lágrimas de culpa. Sabe, esse Deus, todo o universo está na palma das suas mãos. A sua graça está alcançando tudo, todo o universo, todo o mundo. Mas Ele vai lá no seu quarto em meio às suas lágrimas. Ele te vê, meu irmão. Ele não é apenas o Deus que pode perdoar. Ele é o Deus que ama perdoar. Isso faz toda a diferença. Deus pode perdoar você, meu irmão, mas Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em te amar e te perdoar. Ele não é aquela pessoa que, eu vou ter que perdoar fulano de tal, né, de novo. Ele ama o que faz. Por isso nós podemos chegar no trono da graça. Ele não é apenas o Deus que recebe pecadores, mas Ele é o Deus que vai ao encontro deles. Ele não é apenas o Deus que dá a segunda chance, Ele é o Deus de uma nova vida. E vida em abundância disponível para mim e para você, meu irmão. Sua graça não é um detalhe do Evangelho, Ele é o próprio coração dEle. E a maior prova do seu amor não foi nos dar coisas, mas foi dar a si mesmo. Um Deus gracioso que deu a si mesmo em favor dos seus. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Você está tentando merecer o amor de Deus? Você tem tentado merecer esse amor? Você se vê mais como um pecador ou como um filho? O seu passado ainda define sua identidade? Você realmente acredita que foi perdoado? Você vive como alguém perdoado ou como alguém tentando provar valor? A graça mudou sua identidade ou apenas sua teologia? Você trata os outros como Deus tratou você? Isso é para você, cristão. Para você que não é um cristão.
Você que está aqui ou está nos ouvindo na live e não é um cristão. Você não precisa vir para se consertar. Aliás, você não precisa se consertar para vir. Você vem para ser restaurado. Você não precisa, na sua vida, como eu vou ajeitar algumas coisas para ouvir até Jesus, não. Você vem para isso. Você vem para isso. Deus não está procurando os melhores, mas os rendidos. A graça não ignora o seu pecado. Ela paga por ele. Existe um preço pela graça, que eu e você não pagamos. A graça é de graça, amém? Mas ela foi paga por um alto preço na cruz do Calvário. Isso é constrangedor. O maior preço da nossa vida e você não pode retribuir. Se o pecado não surpreende a Deus, mas sua fuga ainda o entristece. Sabe, nós lutamos para nos chegar diante de Deus, achando que se o pecado vai entristecê-lo, vai assustar Deus. Sabe o que entristece a Deus? É você fugir disso. É você fugir do relacionamento com Ele. Não fuja de Deus. E isso sim entristece a Deus. Não confessar o pecado. Você não precisa convencer Jesus a te receber. Você precisa parar de resistir. Cristo realmente exige tudo de você. Sua vida é regida a Ele. Mas Ele também oferece tudo para você. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso, enquanto nós ouvimos uma canção.